Domingo, 5 de janeiro de 25, a partir de agora, começa mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei. O entrevistado exclusivo é um homem de patrimônio de quase 300 milhões de reais, senador da República, economista preparado e de posições duríssimas. Oriovisto Guimarães, a seguir. Ter seu veículo a 50 km por hora é como cair do sexto andar. 98% dos acidentes são fatais. Se a velocidade for 100 km por hora, é como cair de um prédio de 14 andares. E quando a batida é frontal, em menos de um segundo o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação. A colisão de veículos acima de 50 km por hora vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda toda a rotina da família para o resto da vida. Caia na real. Velocidade mata. Respeite as leis de trânsito. Detran, Governo de Goiás. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. O desejo é sempre sincero de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos. Um ano novo justo e amoroso e que Deus lhe guarde com muita felicidade. Domingo é dia de Pode Cá Liberados, já consagrado na televisão brasileira, o talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu. O entrevistado de hoje é muito especial, com um conhecimento cultural acima da média, econômico também acima da média, e Leila do Vôlei, a guerreira brasileira, acima da média em tudo o que ela faz, especialmente aqui em Brasília, como senadora da República, do Distrito Federal. Nós temos o orgulho da amizade de o paranaense Oriovisto Guimarães. E que privilégio, né? Privilégio de tê-lo conosco no Senado Federal e agora esse momento aqui no programa. Prazer. Bom demais ter você aqui, Oriovisto, conosco. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado, Cajuru. É um prazer para mim estar aqui também. A emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos. Para o mundo inteiro, você nos vê nos aplicativos Smart TVs, LG, Samsung, iOS e Android, no comando da Sul TV, em todos os canais abertos, fechados, nas redes sociais, com suas opiniões, por gentileza, rigorosamente à vontade. Uma surpresa que você não sabe. Eu nasci numa cidade chamada Cajuru, a 54 quilômetros de Ribeirão Preto. Quase fui padre, estudei para ser padre seminarista em Brodowski. Próximo dessa cidade, ele nasceu, Batatais. Pois é, eu nasci em Batatais, vivi lá em Batatais até os 3 ou 4 anos de idade. Aí a minha família, que era uma família grande, nós éramos em 8 irmãos, meu pai e minha mãe. Meu pai tinha lá uma certa tendência de ser de esquerda, era amigo do Luiz Carlos Prestes, e ele teve que subir num caminhão e cair fora de lá. Aí nós fomos para o interior do Paraná, num lugar chamado Quissacinha, perto de Bela Vista do Paraíso, no estado do Paraná. Aí eu me lembro que nós morávamos numa casa de pau a pique, não sei se vocês sabem o que é uma casa de pau a pique. Sim, eu já morei. São pedaços de pau e com barro no meio. O chão, o assoalho era de chão batido, né? E dormíamos numa tarimba. Uma tarimba é uma cama feita com pedaços de árvore e tal. Minha mãe fazia um colchão de palha e foi uma infância maravilhosa. Eu me lembro de ver uma onça pintada passar na frente da minha casa logo de manhã cedo, assim, coisa que hoje em dia não existe mais. E daí para frente eu fiquei sempre no Paraná. Fui depois para morar em Mandaguari, depois em Apucarana, depois adolescente fui para Curitiba, onde estudei, e estou em Curitiba desde então. Já é um paranaense de coração, né, Oriovisto, né? Já sou paranaense. Pois é. Então, já parando assim para falar um pouquinho dessa tua trajetória. Senador Oriovisto Guimarães, né? Pois é. Um mandato só.
um mandato... Nunca foi vereador, nada? Pois é, mas tem uma trajetória incrível também na área da educação, no empreendedorismo. Ele foi professor de matemática com 17 anos, não é? Sim, então, você teve uma trajetória incrível, né? 17 anos, né? Foi para Curitiba, né? Passou na Federal para engenharia, para economia, optou por economia. Quer dizer, assim, uma trajetória incrível de sucesso na área do setor educacional e no empreendedorismo. Assim, você deve muito isso a quem, nessa tua trajetória? Até porque seu pai era agricultor, mas priorizava muito a educação. Não é isso? Olha, Leila, a minha casa era uma casa onde havia muita polêmica. Eu me lembro, por exemplo, essa fazenda que a gente foi morar, fazenda que era um sítio, uma biboca lá. À noite, obviamente que naquele tempo não tinha televisão, não tinha coisa nenhuma. Aliás, eu não me lembro nem de rádio lá. Rádio, acho que eu vi rádio mais para frente. Mas eu me lembro que à noite o pessoal se juntava, os mais velhos se juntavam, discutiam política, polemizavam a situação do Brasil de então, né? E eu ali, guri, mas era a televisão que eu tinha, né? Ficava prestando atenção. E isso sempre foi muito legal. Assim, sempre lemos muito filosofia, não é? Meu pai nunca foi muito religioso, sempre entendeu a concepção do mundo mais voltado para a matéria do que para a ideia. Não é? Então tudo isso influenciou, marcou fortemente, né? E eu me lembro que eu comecei a estudar matemática, porque na verdade eu gostava de filosofia. Eu comecei a ler o Bertrand Russell, que era filósofo e matemático. Sim. Eu também li. Então, e aí eu resolvi estudar matemática, eu achava que a matemática era exata, que ela conteria toda a verdade do mundo e tal. E não é bem assim, a gente sabe que ela é boa para as relações quantitativas, né? Mas para o resto da vida é preciso mais que matemática. E daí foi uma curiosidade, sempre tive curiosidade, sempre tive vontade de aprender, sempre tive vontade de ir em frente, né? E sempre me dediquei muito à matemática porque gostava e ainda gosto, acho matemática uma coisa fascinante. Para mim, que li Marx e Engels, foi uma surpresa saber que você foi marxista. Quem não foi, né, Cajuru? Quem não foi? Porque hoje falar isso a gente é xingado, né? Mas depois da Revolução Militar, meu pai já tinha essa tendência. Meu irmão mais velho teve que fugir. Na faculdade, o movimento estudantil era muito forte. Sim. A gente não sabia direito nem quem era Marx, nem quem era Engels, nem coisa nenhuma. A gente sabia que era contra a ditadura. Né? E daí é claro que eu me meti em política estudantil bastante. Estava lá no Congresso de Biúna, o famoso Congresso de Biúna, quando foi todo mundo preso. Aliás, você foi preso. Fui preso. Fui lá, fiquei no presídio Tiradentes, em São Paulo. E tudo isso foi parte da juventude, mas depois eu me lembro que, por ocasião do AI-5, todos nós fomos para a prisão de uma outra maneira. Aliás, o Serra também foi, né? Serra, o Noblar, que a gente entrevistou. Sim. Muita gente foi, né, naquela época. Qualquer coisa que você falasse... Deus me livre. Externasse o pensamento já era contra... Já ia pra cadeia. Mas de comunista mesmo não tinha nada, né? Porque a gente nem sabia direito o que era isso. Mas era um pensamento contrário à ditadura, né? A gente queria que houvesse... Contrário à opressão, né, Eurovis? Na verdade... Contrário à opressão, né? Exatamente. E, aliás, isso continua igual, hoje com muito mais base. Certeza. Mas o ímpeto é o mesmo, né? Eu não perdi isso. E, na verdade, a gente aprende ao longo da vida que os extremos, tanto de direita como de esquerda, são grandes bobagens, né? Tentativas de simplificar a vida e querer viver com uma regrinha só. Seja uma regrinha de esquerda ou seja uma regrinha de direita. E a vida é algo muito maior, muito mais complexo, que não pode se resumir a uma filosofia barata aí, né? Com certeza. Então, assim, tive uma participação forte nisso e aprendi muito, li bastante coisa. E exatamente por ter lido bastante coisa, quando veio o AI-5, que acabou o movimento estudantil, quase todo mundo casou. E eu também não fui exceção, porque eu tinha esquecido que existiam mulheres. A gente se envolvia tanto com política que esse negócio de namorada não passava pela cabeça. Aí, quando veio a repressão, foi muito engraçado, porque todo mundo casou. Eu logo tive um filho e tal.
Época de paz e amor? Aí tive que começar a trabalhar, né? Tinha que comprar leite, tinha que comprar... E aí fui dar aula de matemática num cursinho preparatório para o vestibular. E dava aula loucamente. Tanto que os meus filhos, os outros, nasceram sempre 9 meses após as férias, a semana de folga que a gente tinha no cursinho. Então, deixa eu te perguntar, porque, exatamente, você foi um professor, né, um professor de matemática. Isso. Né, e dali para o empreendedorismo, porque você que criou o Império, né, do Grupo Positivo, que é uma referência na educação, não só no Paraná, mas para o país inteiro. Também desenvolveu na área de tecnologia, né? Assim, universidade. Assim, foi essa tua visão de mundo que fez você... Rádio, televisão ele teve? Não, o Oriovisto é assim, se você olhar a trajetória do Oriovisto, é incrível, né? Porque o Oriovisto, depois, mais tarde, veio para a política. Mas antes disso, assim, o que mudou? Por que você saiu de uma sala de aula para enveredar para a área do empreendedorismo, a área do setor da educação mesmo, como um negócio, né? Uma indignação com que você enfrentava como professor, melhorar a educação, assim? As coisas não são tão maravilhosas assim. Na verdade, assim, eu e outros colegas professores, nós éramos em 8, começamos a conversar e tal, e a gente chegou à conclusão que seria uma boa a gente montar um cursinho nosso, fazer uma coisa nossa. Todos sócios em igualdade de condições, né, em 8, o que já era uma coisa extremamente temerária, né? Como é que isso ia dar certo? 2 sócios já é difícil, né? Imagina em 8. 8. Mas fizemos o tal cursinho, foi um tremendo sucesso, porque pegamos os professores mais conhecidos de Curitiba na época, isso foi em 1972, né? E já no primeiro ano tivemos quase 2.000 alunos matriculados. Aliás, isso mais tarde me permitiu a me eleger senador, porque eu fiquei muitos anos dando aula de matemática em cursinho preparatório. Dava aula de manhã, de tarde, de noite. E tinha 4.000 alunos por ano, que ficaram lá o ano inteiro me ouvindo. E mais tarde, quando eu fui candidato ao Senado, quando me aposentei, né, isso agora, 6 anos atrás... 2018. Né, 2018, eu saí pelo interior do Paraná e foi uma coisa fascinante, emocionante para mim, porque toda cidade que eu ia, eu encontrava alguém de cabelo já branco, não é? E foi um aluno seu. Porque eu fui professor muito jovem, então eles tinham praticamente a minha idade. Vinham me abraçar, professor, o senhor aqui, que bom que o senhor é candidato e tal, vamos fazer campanha e tal. Eu tive 40.000 ex-alunos trabalhando para mim no Paraná. Cabos eleitorais. E conclusão que eu acabei fazendo 3 milhões de votos. Sim, foi incrível a votação. A votação é maior. Aí passei o Requião para trás, passei o Beto Richa, passei só fera, todos os conhecidos que tinham na época, né? Sim. E acabei ganhando em primeiro lugar a eleição. Quando eu comecei, eu tinha 1% de intenção de voto. Começou com 1%? 1%. Eu comecei com 3%. Com 3%? Então, nós somos parecidos. Tá parecidos. Que sensacional. Além de maior que você falou, votação, a demonstração da integridade sua, não como homem público na vida toda, você teve a coragem de declarar os seus bens, recorde em 2018, de 238 milhões, não foi isso? Deve ter sido, eu não me lembro do número exato. Foi, por aí. eu vi. Quase 239. Ninguém nunca teve coragem de fazer isso e nós sabemos que muitos senadores têm até mais do que isso. O Cajuru botando. Aí já é por conta da maldade do Cajuru, eu não sei. Ora só, ora. Não, Cajuru, eu nunca ganhei dinheiro ilícito. Todo o meu dinheiro foi declarado, eu paguei imposto, está tudo certo, está tudo declarado. Essa brincadeira demorou 40 anos. Eu trabalhei 40 anos na iniciativa privada, não foram 40 dias, 40 anos. E é claro, o começo do cursinho, por exemplo, eu e os meus sócios ficávamos com o salário atrasado, mas nunca atrasamos um único dia o salário de um único funcionário ou professor que não fosse sócio. Né? Sempre mantivemos isso em dia. Pagamos os impostos, cometemos erros, perdemos dinheiro às vezes, mas ao fim e ao cabo deu certo. Aí nós entramos em escolas regulares, nós tínhamos também uma gráfica que começou pequenininha, quase que com um mimeógrafo, que era para fazer as apostilas. Essa gráfica hoje é a maior gráfica do Brasil em capacidade de impressão de livros. Ela tem muitas máquinas rotativas e tal. Então a gráfica deu certo, o cursinho deu certo, aí abrimos escolas regulares de primeiro e segundo grau. E a última coisa que eu fiz em educação foi fundar a Universidade Positivo, que eu construí um campus belíssimo em Curitiba, um campus com mais de 400 mil metros quadrados,
com mais de 100 laboratórios, com uma biblioteca incrível, com um teatro que é um teatro que o Brasil inteiro comenta. Eu já fui lá. Fui lá com a Fernanda Montenegro. Então, tudo deu muito certo, mas tudo à custa de muito trabalho, né? E não é do dia para a noite. E não pode desistir, né? Tem que insistir sempre, tem que batalhar sempre. Então eu não tenho por que esconder nada que eu tenho. Claro. Oriovisto, deixa eu te perguntar, assim, olhando para você falar, né, assim, toda a tua trajetória, você foi um professor, virou um grande empresário e aos 72 anos resolveu ingressar na vida pública, né? Se tornar um político. Por quê? Por quê, Leila? Consagrado, né? Consagrado, uma pessoa que, né? Assim, um grande profissional. Leila, eu resolvi vir para a vida pública porque chegou uma hora que eu falei, chega de fazer empresa, não quero mais fazer isso. Aí parei. Passei para os meus filhos, não tenho mais ligação nenhuma com nada disso que eu fiz. E eles vão muito bem, graças a Deus, eu tenho filhos ótimos, que tocam melhor do que eu tocava até. Daí eu fui para casa, falei, agora eu vou me dedicar aos meus livros, que eu quero ler, escrever e tal, mas eu cheguei à conclusão que aquilo era pouco, não dava, estava ficando enfastiado. Aí eu abri uma pequena empresinha para mim, que ela existe ainda. Eu falei, eu quero ter pelo menos um lugar para ir, ter uns 4, 5 funcionários. Ela já tem 47. Então... Onde toca virar ouro. Qualquer coisinha. Eu quero virar sócio do Oriovisto. É um bolo, só cresce. Mas sensacional. Eu organizei essa empresa, que é uma empresa de factoring, uma coisa bem simples. Eu organizei de tal forma que eu pudesse ter tempo livre. E ainda assim eu fiquei com muito tempo livre. Eu quando deixei de ser presidente do Grupo Positivo, eu tinha 40 mil... Não, mentira. Eu tinha 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. Você não sai de uma máquina dessa e vai para casa e fica olhando para a parede. Você fica louco. Não dá. Então eu tinha que arrumar alguma encrenca, alguma sarna para começar, né? O trabalho faz parte da vida da gente. Aí meus amigos começaram a me cutucar. Você tem que ser candidato, você faz críticas, isso e aquilo, vai lá, dá uma colaboração e tal. Aí eu falei, eu vou ser candidato só para usar o tempo do horário eleitoral gratuito e falar umas verdades que eu tenho vontade de falar. Sim. Só que daí quando você entra na disputa, você começa, eu vou ser candidato, eu vou ter 1%, 2% de voto, vai ficar muito ruim para a minha biografia, né? Aí comecei a me mexer, daí ganhei a eleição. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então esses últimos 8 anos... Graças a Deus. O Senado tem sido uma experiência interessante. Frustrante. Prazerosa? Vocês sabem que é frustrante. Inúmeras vezes a gente se frustra muito, porque é como você está numa empresa que tem 81 sócios. Pelo amor de Deus. Você quer fazer alguma coisa, você tem que convencer a maioria. É muito difícil, não é fácil. E a gente sabe que a maioria não está muito preocupada com as suas ideias. Aliás, eu sempre digo, você quer fazer um discurso que ninguém vai te ouvir, suba lá naquele púlpito que nós temos lá no Senado, porque ninguém ouve ninguém. Não. Né? A gente faz discurso mais para as câmaras de televisão do que para os pares, né? E na Câmara é pior ainda, porque na Câmara são 513. Imagina o que é aquilo. Então você tenta, alguma coisa você consegue fazer. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito foi ter aprovado aquela PEC das decisões monocráticas. Sim, né? Você foi fundamental. Eu fui o autor, apresentei uma vez, não deu certo, apresentei a segunda, daí deu. Mas está parada na Câmara, né? Porque a Câmara está usando aquilo hoje como... Aquilo não, tudo ela usa. Vamos ao português claro. Ali o que conta é emendas, né? Se não tem emendas, não tem nada. Não tem Brasil, não tem reforma da Previdência, não tem nenhum problema importante, não tem um país que deve 9 trilhões de reais, que eu sinto um cheiro de fim de festa nesse país, com esse dólar explodindo, com essa coisa toda, com bancos estrangeiros como o Deutsche Bank, recomendando por escrito a investidores internacionais que não investam no Brasil. Então, assim, eu acho que mais hora, menos hora, nós vamos ter que ter um encontro com a verdade, né? Mas, então, o Senado, gratificante por um lado e frustrante por outro, né? Como tudo na vida. Né? Há uma diferença lá entre os funcionários do Congresso Nacional, se você já deve ter ouvido, admirável Leila do vôlei, que o Senado é o aeroporto e a Câmara é a rodoviária.
E nessa questão financeira, que eu já vou entrar contigo sobre emendas, essa discussão, o presidente Lula, que deu entrevista exclusiva a nós, não sei se você chegou a ver, ele dizendo que o Congresso tem que colaborar, tem que gastar menos, tem que cortar na sua própria carne. E muita gente ficou chateada com ele. Eu costumo dizer que a Câmara, ela define a frase de Milor Fernandes como ninguém. O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Lá tudo é negócio. Agora, no Congresso geral, de uma forma geral, como você vê a questão da máquina pública, que é uma discussão que nós precisamos ter, e ela é inevitável. Cajuru, eu vejo com muita tristeza, Cajuru, principalmente por causa do Congresso e por causa do Poder Judiciário também. Sem dúvida. E nós temos 3 poderes, o Executivo não fica muito longe dessa crítica que eu vou fazer. Mas o que eu observo no Senado? Há um apequenamento da política. Antigamente se discutiam grandes teses, se discutia o país, os caminhos do país. Como é que podemos pensar numa... Você tem uma reforma da Previdência, você tem uma Previdência hoje que dá um déficit anual de 300 bilhões. Todo ano tem que colocar, entre o que ela arrecada e o que ela tem que pagar, faltam 300 bilhões por ano. Você tem um governo engessado com todas as despesas obrigatórias. E você tem uma situação limite, que é uma dívida interna de 9 trilhões, cujos juros anuais passam de 900 bilhões. Nós estamos pagando quase 1 trilhão por ano de juros da dívida interna. Isso é dinamite pura. É por isso que o dólar deu essa disparada, porque o Lula disse que ia fazer um pacote de corte de gastos e, infelizmente, o Haddad anunciou um corte de receitas na contramão que estava aí. Quando você diz que o Lula disse que o Congresso tem que dar a sua parte, eu bato palma para ele. Eu também acho isso. Eu fui a favor do Lula quando ele não quis dar o desconto lá para aqueles 17 setores. Foi. Você subiu na tribuna, você subiu na tribuna. Não queriam pagar a Previdência. Perfeito. A Associação das Emissoras de TV foram tudo querer me matar, porque eles queriam aquilo. Mas não pode, a Previdência já é muito deficitária, não tem como, né? Então eu sou a favor de um Estado que faça economia, que gaste bem, não é? Que mostre, não é que o governo vai pagar essa dívida de 9 trilhões amanhã, não é isso. É que ele tem que demonstrar para todo mundo, para os investidores internacionais, para os investidores nacionais, para todo mundo, ele tem que demonstrar que a curva da dívida está caindo um pouquinho. Está caindo um pouquinho. Agora, se essa curva aponta que essa dívida só sobe, o que todo mundo que está aqui pensa? Esse governo não vai pagar essa dívida. Se ele não vai pagar essa dívida, eu vou me proteger. Como é que eu me protejo? Pego o meu dinheiro e mando para o exterior, compro dólar, compro euro, compro qualquer outra moeda que não fique sujeito a isso aqui. É o que está acontecendo. Esse corte que foi feito é importante, tem que aprovar, e eu acho um absurdo que lá na Câmara estejam condicionando isso a emendas. É como apagar fogo com gasolina, porque eles dizem assim, dê mais dinheiro para a gente gastar para que eu aprove a diminuição de despesa. É contraditório uma coisa com a outra. E eu queria até te perguntar nesse sentido, porque você defende essa questão de acabar com as emendas, né, para diminuir o déficit orçamentário do país. O Congresso tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Eu penso 100% assim. Você pensa? Eu também, com certeza, sim. E aí eu pergunto a você, né? A gente está tratando dessa questão do orçamento. Você fala também que você é contra essa questão das trocas de cargo por votação, né? Os espaços nas estatais, né? Nos espaços do governo. Mas, assim, como é que se faz isso sem comprometer a governabilidade, com o Congresso que a gente tem? Pois é, muito difícil, muito difícil. Eu acho que aí passa um pouco para a população começar a olhar a qualidade dos políticos que ela está elegendo. Perfeito. Passa um pouco por isso. E um presidente tem que enfrentar isso, porque governar cedendo, qualquer um governa. Qualquer um governa. Eu vou lá, eu compro todo mundo, eu dou o dinheiro que eu não tenho, eu faço mais dívida,
e daí eles aprovam o que eu quero. Mas onde é que vai acabar isso? Vai acabar em ruínas. Não tem a menor chance de dar certo a médio e longo prazo, né? Pode dar certo, mas também os governantes, e aí está o problema do executivo, ele pensa na próxima eleição. Eu tenho que ganhar a próxima eleição. Então eu vou fazer um pacote de bondades. Bolsonaro fez isso. E vocês não se preocupem, que o PT vai fazer a mesma coisa. Todos fazem isso. Todos. Não é? Depois eu vou Meu falar Deus. contigo sobre o fim da reeleição. Quando é que nós vamos a reeleição para presidente? Eu sou totalmente a favor. É a minha PEC, a PEC Cajuru. Ótimo, vamos aprová-la. Se depender de mim, já está aprovado. Porque para se reeleger, o cara faz qualquer coisa. Perfeito. Não é? É. E aí o país que se dane, ele quer salvar a pele dele. E aí é que começa... Olha, nós não somos subdesenvolvidos de graça. Se vocês olharem o que o Brasil tem crescido historicamente, é 2% e tal. É sempre um pouquinho, é sempre voo de galinha. O governo gasta uma gaita, tem um crescimentozinho, mas daí a pouco acaba a gaita e a galinha senta de novo. Aí tiram fotografia da galinha no meio do voo e dizem, é uma águia, é uma águia. Não é uma economia sustentável, não é uma coisa que tem gente investindo porque acredita no país, porque acha que o governo é sério. Não, é gente aproveitando uma oportunidade de mamar alguma coisa aqui e ali, que provoca um certo crescimento. Assim, quando você distribui um monte de recursos para Bolsa Família, benefício de prestação continuada, pé de meia e tantos outros programas sociais, ou então fazer uma bondade como aquela, todo mundo que ganha até 5 mil não paga mais imposto de renda. Eu acho super legal. E vocês sabem que se isso aparecer lá no Congresso, nós vamos aprovar. Sim. Porque se tem um apelo eleitoral, todo mundo quer ficar de bem com o povo. São milhões e milhões de pessoas. Evidente. Só que isso significa 40 bilhões por ano que deixam de entrar nos cofres do governo. De onde é que vai sair o dinheiro? De onde é que vai sair o dinheiro? É populismo puro. São números que poucos senadores têm. O que te preocupa mais na condução fiscal e econômica do Brasil? Assim, e como você avalia a atual gestão econômica do governo? Ora, Leila, eu avalio mal. Eu acho que a política econômica brasileira está errada, fundamentalmente errada. Eu li há pouquíssimos dias um livro do Henrique Meirelles. E eu cito esse livro não Você porque é fã dele, né? Não é porque eu queira fazer propaganda dele, não. Mas ele é um homem lógico. Eu acho o Haddad 100 vezes melhor do que ele. Bom, é tua A opinião. respeito a tua opinião. Nós, claro que não concordamos com tudo. Graças a Deus, né, Caju? É evidente, claro. A unanimidade é sempre burra. Então, mas eu recomendo muito esse livro do Henrique Meirelles. Ele é um menino que saiu do interior de Goiás, pobre, e que chegou a presidente do Banco de Boston, lá em Boston, lá nos Estados Unidos. Se você estava achando a minha história boa, leia a dele. Dá de 1000-0 na minha. Porque nem gente do Canadá eles aceitavam lá no Banco de Boston, na diretoria. E ele conseguiu se firmar como presidente do banco. E foi o homem que o Lula escolheu para ser o seu presidente do Banco Central naquela Primeiro mandato. no primeiro mandato. E eu estou absolutamente convencido que, em termos econômicos, o sucesso do governo Lula coube ao papel que Henrique Meirelles exerceu. Lula pediu a Henrique Meirelles, com todas as letras, abaixe os juros. Ele disse, não, eu não vou abaixar os juros. Resistiu. Lula ficou sem falar com ele quase um mês, não queria nem ver ele. Mas não sei por que cargas d'água não o mandou embora. Até porque o Brasil tinha muito problema com dólar naquela época e ele precisava do Henrique Meirelles. Eu sei, porque o José Dirceu não deixou. Ou porque o José Dirceu não deixou, eu não sei qual é a razão. Mas um mês depois ele entendeu que o Meirelles estava certo, não é? E por que a inflação caiu? Por que o dólar baixou no primeiro governo Lula? Porque o Meirelles fez duas coisas. Primeiro, ele conseguiu, junto com o Palocci, fazer superávit fiscal. Ou seja, o governo passou a gastar menos do que arrecadava. 4% de superávit primário. É muita coisa. É muita coisa. Hoje o Brasil faz déficit. O Brasil faz déficit, não é? Faz 10 anos que o Brasil vem fazendo déficit. Quando você faz superávit fiscal, aquela história da curva da dívida faz assim, ó, começa a cair. Quando faz isso e começa a cair, o mundo começa a acreditar no país.
Lembro de uma capa da revista The Economist, que aparecia a estátua do Rio, do Cristo Redentor no Rio, Sim. Sim. levantando voo? Sim, sim. E depois, mais tarde, Bombou, inclusive. bombou. Sim. O mundo inteiro olhava o Brasil como um país sério, como um país cujo governo tinha uma moeda forte. O real se valorizou frente ao dólar bastante, muito. Ao invés do dólar subir, era o real que subia, o dólar caía. Isso foi Henrique Meirelles. Sabe? É uma política muito séria. Ele foi aplaudido pelo mundo inteiro pelas coisas que ele fez. Né? O que acontece hoje? Primeiro você vê, aquele tempo, o Henrique Meirelles não tinha autonomia do Banco Central. Nós não tínhamos dado autonomia ao Banco Central ainda. Não. E ele teve coragem e peitou o Lula podia demiti-lo em qualquer momento. E não o demitiu. E depois reconheceu que ele estava certo e tal. Agora, o que acontece hoje? Por exemplo, você teve o Lula nesse terceiro mandato dele. Isso para não parar, para não ficar muito comprida a conversa, que eu podia falar de Dilma. Com a sua nova matriz econômica, vocês viram no que deu. O que era a nova matriz econômica? Acreditar que o dinheiro público é infinito, que o governo tem dinheiro para tudo o tempo todo. Não tem. Não tem. Um governo que gasta mais do que arrecada é um governo que não faz a economia crescer, que cria problemas para a nação enorme, que cria desemprego. Olha quanto desemprego a Dilma criou. Foi uma coisa absurda, 10 milhões de pessoas desempregadas, uma coisa assim. E política do PT, e o PT acredita nisso, a Gleisi acredita nisso, eu conheço a Gleisi, ela é lá do Paraná. Eles têm essa visão de que o Estado pode tudo. Isso é uma tolice. Se isso fosse verdade, não existiria pobreza no mundo. Era só botar a maquininha de rodar dinheiro, imprimir dinheiro, e pronto, o mundo inteiro era rico, não tinha pobre, nem aqui, nem na Malásia, nem em lugar nenhum do mundo. Por que é tão difícil acabar com a pobreza? Porque o que constrói a riqueza é o trabalho, é investimento. Não é? E para ter investimento e para ter trabalho para todo mundo, é preciso ter um governo confiável. Então não adianta, por exemplo, o Lula brigar com o Campos Neto. Ele está sabotando o governo, ele tem que baixar os juros. É outra coisa tola, né? Não é. Primeiro que ele não decide sozinho, são 8 diretores. E vai ficar mais tolo do que nunca essa intervenção da briga do Lula e do PT inteiro contra o Campos Neto, que o Galípolo vai assumir o Banco Central. E eu conversei com o Galípolo claramente quando ele foi lá pedir a benção para nós, né? Que nós o Sabatina. nomeamos. Falei, Galípolo, você tem 2 opções. Ou vai entrar no time do Pazuello, aquele que dizia assim, é tudo muito simples, um manda, outro obedece. Ou você vai fazer valer as ciências econômicas, vai fazer valer a sua biografia, para você ter alguma biografia o dia que você sair desse governo, e vai fazer o que precisa ser feito em termos de economia. Eu não tenho dúvida que o Galípolo vai deixar o juro muito mais alto do que o Campos Neto estava deixando. E aí o Lula não vai poder xingar, porque foi ele que indicou o Galípolo. Foi escolhido por ele. Ah? Foi escolhido por ele. Isso vai acontecer como 2 e 2 são 4. Eu venho aqui de novo e vocês me digam que eu sou ridículo. Olhando seus olhos, se isso não acontecer. Quem está mandando lá? Já é o Galípolo que está mandando lá. E vai aumentar. Senador Ourivisto Guimarães, me permita voltar aqui ao assunto do fim da reeleição, até porque fiquei feliz, porque você é mais um que vem no Pode Cá Liberados e diz que é a favor dessa PEC que o Rodrigo Pacheco a chama de PEC Cajuru, que é a minha proposição, do mandato passar de 4 para 5 anos a partir de 2030 para prefeitos, governadores e presidentes, acabar a reeleição e as eleições serem a cada 5 anos de vereador a presidente. Acabar com essa história de a cada 2 anos. Enfim, ele veio aqui, não sei se a Leila estava comigo, Marcelo Castro, o senador, veio? Sim. Você estava junta? Você se lembra que ele é o relator, né? Sim. Você se lembra que ele fez uma observação inteligentíssima que eu juro por Deus não tinha pensado. Ele falou, Cajuru, o problema da reeleição, Cajuru, é que o presidente entra, como você disse, já pensando na reeleição, aí ele começa a escolher a equipe dele, Cajuru, ao invés dele escolher um cara técnico, ele vai escolher um cara político por causa de votos. O que você achou disso? Perfeita, análise perfeita. Eu apoio totalmente essa PEC, Cajuru, isso não tem nem o que discutir. Nós temos eleições demais.
que nós gastamos com fundo eleitoral, com fundo partidário. Nossa, nós temos partidos demais. Sim. Vocês há de convir comigo que os nossos partidos são pequenas empresinhas e que eles têm donos. É uma vergonha, eles têm donos. O meu partido tem uma dona. Tem dono. De vocês também tem. É tudo comissão provisória para não ter eleição para valer. Acho que tem o PT e não sei se tem mais algum que faz eleição para valer para eleger o presidente do partido. Eu não sou petista, não, mas eu tenho que reconhecer aquilo que eles fazem de correto. E nesse ponto eles são corretos. Eu acho perfeito se nós tivéssemos um presidente a cada 5 anos e fizéssemos coincidir essas eleições de deputado, vereador e prefeito, para não ficar que a cada 2 anos nós temos uma eleição, gastamos bilhões com essas eleições. E fica essa coisa, o cara ao invés de trabalhar para a nação, de trabalhar para a cidade, ele trabalha para a sua reeleição, que é um desvio de função absurdo, né? Aliás, eu também não gosto da ideia do político profissional. A Leila disse que foi a primeira vez que eu fui candidato, é verdade, sempre fui empresário. E não vou ser candidato de novo quando terminar esse mandato, e disse isso quando fui candidato a primeira vez. E lembra, Sim, falou comigo. foi. Disse Depois, isso pessoalmente, para nós. Eu acho que se eu ficar lá 8 anos tentar dar a minha contribuição, se dei, ótimo, agora está na hora de voltar para casa, continuar pagando imposto e viver com as leis que eu ajudei a fazer. Eu acho que isso tinha que ser uma regra para todos os políticos. Você quer ser candidato de novo? Tá bom. Não para o mesmo cargo. Assim como para presidente da República só pode ser uma vez, eu acho que podíamos estender isso para senador, para deputado. Tem cara que é deputado há 40 anos. É o meu caso, né? Eu seria Verdade. incoerente demais se passar, porque todo mundo fala que vai passar no Senado essa minha PEC do fim da reeleição. Para mim seria uma incoerência eu chegar em 2026 e querer ser reeleito senador em Goiás se eu fui contra a reeleição dos outros. Seria incoerência, né? Eu acho que nós tínhamos que diminuir a quantidade de eleições que nós temos e tínhamos que ter regras mais claras. De novo, nós não discutimos os grandes temas do Brasil, nós estamos falando de uma reforma política. Nós precisamos falar também de uma reforma do judiciário. Nosso judiciário é um Deus nos acuda, né? Nós precisamos falar de uma reforma da Previdência. Nós precisamos falar de uma reforma da economia brasileira, de como o governo gerencia isso. Porque entra um governo e sai um, entra outro e a porcaria continua igual. Então, falando de reformas, eu queria que você falasse para nós qual é a sua impressão sobre o texto que saiu recentemente sobre a reforma tributária. Leila, você e o Cajuru sabe que eu sempre fui contra essa reforma tributária. Contra, visceralmente Desde contra. o começo. Apresentei, inclusive, um texto alternativo, porque eu fazia muitas críticas e eu não podia ficar só na crítica. Eu apresentei um outro texto, que era o Simplifica Já. Simplifica Já era uma coisa, não foi aprovada, a maioria não quis. Nós perdemos no Senado por 4 votos. 4 votos. O governo ganhou por 4 votos. E o governo, quando entra com a máquina toda dele, dando emendas, dando emprego, dando isso, dando aquilo, é difícil de segurar, né? Muito difícil. Só na base do idealismo, da ideia, a gente não consegue. Eu acho que essa reforma vai ser um grande desastre para o setor de serviços, vai prejudicar muito o setor de serviços. E tem uma coisa assim tão óbvia que qualquer criança percebe. Nós vamos ter 10 anos de transição de um sistema para o outro. Então você, empresário que está me ouvindo, pense no seguinte: nos próximos 10 anos, você vai ter que ter uma equipe de contabilidade para pagar parte dos seus impostos pelo sistema atual e uma outra equipe de contabilidade para pagar a outra parte dos seus impostos pelo novo sistema tributário. 10 anos. Olha a confusão que isso vai criar. Não é razoável fazer uma reforma, por boa que seja, que vai conviver com outra 10 anos. Já tem um cipoal, uma confusão de leis infernal. Vai dobrar. O parecer do Eduardo Braga, que está lá, tem 500 páginas. Você vai ler? Você vai ler, Cajuru? Alguém consegue ler 500 páginas de um dia para o outro de um assunto árido como é a reforma? Você tem que ler, não é ler leitura dinâmica, você tem que parar numa página, tem que fazer conta. Eu só li as emendas. Teve mais de 600 emendas. 600. Um projeto que tem 600 emendas já diz alguma coisa sobre ele, né? Vai passar, vai ser aprovado. Eu não vejo com bons olhos não, Leila. É confusão para, no mínimo, 10 anos.
perda de autonomia a federação fica prejudicada, porque tudo vai cair num conselho gestor que vai ter mais poder do que tudo nesse país. O prefeito não vai mais ter a arrecadação dele, como tinha hoje, do ISS, o Estado não vai ter mais o ICMS, vai tudo para esse comitê gestor com esses dois IVAs que estão criando, né? A contribuição, a CBS e o IBS, né? A CBS é a contribuição... é um imposto federal, né? Tudo que você faz, você paga um imposto federal. Esse o governo não reparte com ninguém, é só dele. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, outra é contribuição sobre bens e serviços, que vai ficar nesse conselhão que vai dividir com estados e vai dividir com municípios. Imagina a guerra que vai ter, né? Bom, este programa Pode Cá Liberados, vocês aí do outro lado, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, sabem, é o único que tem um intervalo e é o menor intervalo da televisão brasileira. Está na hora, a Leila vai deixar as perguntas para você responder a seguir, senador Oriovisto Guimarães, e só rapidamente, ainda tem segundos, um tempinho para uma brincadeira. Ele disse que tem uma empresinha de factory. Quando o Cajuru, entre tantas indenizações, sofreu do ministro Alexandre de Moraes, eu não tinha dinheiro para pagar. Fui pegar dinheiro emprestado com o Oriovisto. Você mexe com facto, você não cobrou juro de mim por quê? Porque factory não trabalha com pessoa física, só com pessoa jurídica. Suas perguntas a seguir. Bom, você que foi o autor, né, do projeto das decisões monocráticas, você acha que essas decisões, que são tão polêmicas do STF, inflamam a população brasileira? Bem, vamos falar também de outros temas importantíssimos, o outro lado de Oriovisto Guimarães, que você vai gostar muito, e a gente volta já. Dá pra ver quando a semente nasce e faz florescer. É o fruto do trabalho que faz crescer. Meu Goiás é muito mais do que a nossa terra traz. É gente, a nossa riqueza e tudo que a gente faz é por você. Por você, meu Goiás, meu país. Tudo que a gente já construiu, vamos juntos fazer muito mais. Com você a gente faz o estado número 1 do Brasil. Goiás, meu país. Número 1 do Brasil. Com você. Número 1 do Brasil. Goiás, o estado número 1 do Brasil. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para a última parte de mais um Pode Cá Liberados. Desejando 2025 com muita felicidade para todos e todas. E hoje, nesta entrevista, com um conhecedor profundo de economia, além da sua cultura, e para alguns uma surpresa, né? Foi marxista. Falou de tudo na primeira parte do programa. E Leila do vôlei, a nossa guerreira, já deixou as suas perguntas, eu também as minhas. Eu começo contigo. Pois é. Você foi o autor da PEC lá, das decisões monocráticas. Supremo Tribunal do Federal. Supremo Tribunal Federal. Você acha que essas decisões inflamam parte da população brasileira? Inflamam parte da população brasileira, Leila. Sobretudo inflama o pessoal que está ligado ao ex-presidente Bolsonaro, né? Mas eu não fiz aquela PEC por isso. Sim. Quando eu fiz aquela PEC, Bolsonaro tinha recém sido eleito. E, aliás, Bolsonaro e seus seguidores se colocaram contra essa PEC logo que eu a propus. Só essas incoerências, né? Levou pancada pra caramba. Contra. Levei pancada pra caramba. Me lembro claramente da votação lá em 2019, né? Em que nós perdemos, tive 30 e poucos votos, precisava ter muito mais. Me lembro claramente do pessoal todo Bolsonaro votando contra. E depois eu reapresentei. E por que eu propus lá atrás, quando não havia essa polarização toda? Porque eu sempre achei absurdo que um único indivíduo
tem um poder que é superior a tudo mais nessa república. Assim, Cajuru, 513 deputados votam uma lei. 81 senadores votam a mesma lei e aprovam. Vai para o presidente da República, seja ele quem for, ele homologa a lei. Todo esse pessoal está envolvido. Aí vem um único ministro do Supremo Tribunal Federal e diz assim, não, essa lei está suspensa, porque é inconstitucional. Claro que ele tem que ser provocado por alguém, etc. e tal, mas ele tem esse poder. É um absurdo. Tá mal, o entrosamento dos três poderes está desbalanceado. Não pode ser assim. Se o Supremo, os 11 ministros se reúnem e tomam uma decisão, tudo bem, eu não quero tirar esse poder do Supremo Tribunal Federal. Ele pode dizer que a lei é inconstitucional. Ele é o guardião da Constituição. Mas o Supremo, os 11, não um único ministro. Eu vou dar só um exemplo para vocês, que vai pegar um pouquinho aí no Lula e no governo atual, que demonstram bem o que eu quero dizer. Ora, nós tivemos nesse país aprovado pela Câmara, pelo Senado, pelo presidente então, a lei das estatais. Vocês se lembram das leis das estatais. Ela colocou uma série de regras que não poderia nomear políticos para certas estatais. Isso o Congresso fez por clamor popular. Logo depois daquele escândalo do Correio, do Mensalão, do Petrolão, do Diaba 4, viu-se que as estatais estavam todas sendo usadas politicamente e se fez essa lei. Muito bem, o governo Lula ganhou, assumiu, pegou um partido, acho que foi o PSOL, se não me engano, que entrou no Supremo questionando as leis das estatais. O Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, era ministro do Supremo Tribunal Federal, simplesmente deu uma liminar, uma decisão liminar, de uma única pessoa, só dele, Lewandowski, dizendo está suspensa a lei das estatais. E a lei das estatais ficou suspensa por quase um ano. E o Lula pôde nomear quem ele bem entendia. Está lá o Mercadante no BNDES, está lá uma série de pessoas que não poderiam ter sido nomeadas se não fosse a suspensão da lei das estatais. Bom, aí o Supremo tem que um dia falar sobre essa liminar. Até pouco não falava, tinha liminar dada por um único ministro que fica 5, 6, 10 anos e fica a decisão definitiva. O colegiado não fala, mas sobre a lei das estatais o colegiado falou. Um ano depois falou. E o que foi que ele disse? A decisão do Lewandowski estava errada. A lei das estatais é constitucional. Mas tudo que foi feito durante a vigência da liminar que o Lewandowski deu, continua valendo. Parece brincadeira. Depois, sabe, como é que alguém vai dizer que esse país é sério depois de uma coisa dessa? Não é? Então não pode ficar... de repente o Alexandre de Moraes pode tudo. Ele preside um processo, por mais que ele tenha defendido a democracia, por mais que ele tenha seus méritos em algumas coisas, mas não pode o sujeito ser a vítima, o acusador e o juiz, tudo ao mesmo tempo. Esse inquérito é um inquérito do fim do mundo que não acaba nunca, já tem anos que ele está aí. Todo mundo fala contra e ninguém faz nada. Na primeira parte do programa você falou em reforma do judiciário. Está, Leila, você se lembra, em 2019 eu apresentei um projeto de lei engavetado até hoje. Qual é? No Supremo Tribunal Federal, primeiro, idade mínima, 55 anos, para acabar com o que aconteceu com o Toffoli, que entrou com menos de 40 anos e virou e vai ficar até quase 80 anos lá. Período de mandato, 12 anos. E por fim, para ter a tua análise, o quê? Ao fim da decisão monocrática, não seria mais o presidente da República que escolheria o senhor ministro. Seria um colegiado de pessoas absolutamente irretocáveis do ponto de vista da probidade, do conhecimento, que fariam a escolha e teríamos a sabatina final no Senado Federal. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, quando eu digo que nós precisamos fazer uma reforma do judiciário, eu vou mais longe até. É claro que essa questão de mandato para os ministros do Supremo, você tem exemplos de diversos países, tem experiências diferentes disso aí, que merece ser discutido.
Acho que o fato do mandato ter um período é importante. É importante porque o sujeito, quando está lá e ninguém mais vai tirar até ele morrer, praticamente, porque com a PEC da Bengala lá, eles vão até os 75 agora, né? Exato. É muita coisa. Eu acho que esse é um ponto que você tem razão, que precisaria ser discutido. Mas eu vou mais longe. Eu acho que a própria concepção de lei nossa, por exemplo, por que o Brasil tem que ter uma justiça do trabalho? Eu sei que isso é muito caro ao PDT, Leila, que é o seu partido. Mas os Estados Unidos não tem. Por que um juiz normal não possa julgar isso, principalmente depois da nossa reforma, da reforma trabalhista que foi feita? Você tem uma quantidade enorme de juízes de repartição, etc. e tal, especializado em julgar questões trabalhistas. E falta juiz para outras coisas, para a justiça comum e tal. Nós poderíamos simplificar bastante as leis trabalhistas e reaproveitar esse pessoal todo na justiça como um todo e dar ao país uma justiça mais eficiente, mais rápida. É nesse sentido que eu acho que precisa ter uma reforma. Se você olhar, o judiciário também tem privilégios absurdos, Cajuru. Um juiz acaba tendo, o pessoal do judiciário todo, os promotores também, eles têm um recessozinho em julho, tem outro recessozinho de dezembro. 120 dias de folga por ano. E aí eles têm 2 meses de férias. Nenhum outro trabalhador tem 2 meses de férias regulamentares, eles têm 2 meses de férias. E depois, assim, tem plantão. Como é que é a história do plantão? Você é promotor, ou você é juiz, ou coisa que eu valha. Você está de plantão esse fim de semana, Cajuru. Tá bom, estou de plantão. O que você faz? Nada. Você fica na tua casa. Se tiver uma emergência e tal, eles têm o direito de te incomodar. Mas dificilmente tem. E cada vez que você pega um plantão, você tem direito a mais um dia de folga. Então você soma tudo isso que chega nesses seus 120 dias de folga anuais, não é? Claro que isso tem que ser reformado, isso é um privilégio absurdo. Não são questões só relativas ao Supremo. É a estrutura do judiciário como um todo que tem que ser repensada, né? E nós não fazemos isso. Admirável, Leila. Aproveitar que você está falando muito de reforma administrativa, reforma política, reforma tributária. Na tua visão, qual que é mais importante nesse momento a gente focar? Na visão do Oriovisto. Eu sei que todas são importantes, mas qual que é imprescindível nesse momento, nesse atual momento do Brasil? Eu acho que uma reforma administrativa bem feita, limitando e balizando o serviço público numas tantas questões, é uma reforma muito importante. Mas se estivesse tudo bem com a economia e tudo mais, eu tivesse que escolher uma reforma, eu escolheria a administrativa. Até porque eu acho que o Brasil precisa aprender a economizar, a fazer mais com o mesmo dinheiro. Não é? É o que todas as empresas fazem. Por que o setor público não faz? Se eu estou produzindo isso aqui e estou gastando R$10 para produzir isso, qual é a briga da indústria que faz isso? É produzir com R$10 2 canecas dessas, porque daí ela vai ter mais lucro. Isso se chama produtividade, produzir mais com os mesmos recursos, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de dinheiro, produzir mais. Você consegue isso tendo mais disciplina de trabalho, mais regra, menos folga, mais máquinas, enfim, modernizando a sua operação. O setor público não tem essa preocupação. O setor público não tem essa preocupação. A lentidão, você pega um processo numa prefeitura para autorizar a construção de um prédio, o cara desiste, às vezes demora 1 ano para conseguir um alvará para fazer um prédio. Em qualquer prefeitura do Brasil é assim, não é? Sim. Então, a minha crítica não é só ao governo federal, ao municipal, estadual, quer dizer, nós precisaríamos repensar o serviço público no Brasil como um todo. Tinha que ser mais ágil, mais rápido. Perfeito. Bem, chegou o momento do quadro Defina em uma palavra. Eu começo sempre com ela, Leila, do vôlei. Oriovisto, defina uma palavra: educação. Exemplo. Aproveito, em uma palavra, defina Darcy Ribeiro. Um grande antropólogo. A política brasileira. Uma tristeza. Então, Congresso Nacional em uma palavra. Difícil, muito difícil. Suportá-lo. Democracia.
Vou morrer lutando por ela. Ótimo. Em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande sindicalista, foi um grande líder, só que tem mania de querer reescrever livro de economia. Aí é triste. A economia brasileira. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Falta só ter um governo sério. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Devia ter continuado no Exército. Que definição, hein? Que Foi a sensacional. melhor de todas até hoje. Posso finalizar, Bess? Pode. E defina em uma palavra o homem Oriovisto. Mais um homem, como qualquer outro. Não. Oriovisto Guimarães. A humildade, Não. Sou só mais um, Leila. Não sou mais que isso, não. O outro lado do Oriovisto Guimarães, que Leila, eu, Simone Tebet, tivemos o privilégio de, por 4 anos, vivemos toda quarta-feira jantando junto, batendo papo e tal. Nesse ano, infelizmente, fizemos poucas vezes, acho até que devemos voltar a fazer mais, porque quebra aquele gelo da frustração do plenário, né, com as nossas noites gostosas, com música, com papo. O Oriovisto, que eu percebo, a Leila tem melhores condições do que eu, é um Oriovisto romântico, que gosta de curtir a vida. Como é que é o Oriovisto aos 7-9? Não vai falar. Aí você meteu ele numa sinuca. Porque ele parece um menino, gente. Eu continuo sonhando, Cajuru. Continuo sonhando com um mundo melhor. Continuo sonhando em encontrar pessoas boas. Continuo sonhando com amor. Continuo sonhando com bons vinhos. Continuo sonhando com trabalhar e fazer coisas boas para mim e para os outros. Eu acho que a minha vida sempre foi isso. E sempre será isso. E quais são os próximos passos do Oriovisto depois de 2026? Não sei. Aliás, uma coisa bonita da vida é que a gente nunca sabe. Se soubesse, seria uma chatice. É verdade. Mas já definiu que politicamente você não quer ser rigorosamente nada. E aí aproveito para te perguntar, o Paraná poderá ou não, pelo conhecimento que tem, do respeito que ele tem por ti, ele tem você como um dos ídolos dele, e eu o tenho como meu ídolo, Álvaro Dias, volta ou não? Olha, eu tenho conversado com o Álvaro, e nem ele sabe se volta ou não. Eu particularmente acho difícil que ele volte, mas só ele para decidir isso, Cajuru, não sei te responder. Você conhece todo o Paraná. Ele é verdade ou ele é mentira, Sérgio Moro? Ele foi um juiz que fez o que fez, que todo mundo sabe, não é? Acho que muita coisa do que ele fez era verdade, o dinheiro apareceu, a corrupção existia, não é? Agora, ele, quando deixou de ser juiz e entrou na política, é outro homem. É outro homem. E aí, como político, não sei o que vai ser. Por enquanto, é muito pouco tempo para a gente julgar. Senador Oriovisto Guimarães, como eu gosto de chamá-lo, Oriô, é sempre um privilégio discutir qualquer assunto com você. E essa entrevista em especial. Vamos então discutir tomando vinho a próxima. Um vinho a próxima. Leila do vôlei. Sabe da minha admiração. Obrigada, Oriovisto. Obrigado a vocês. Gente de todo o país, em qualquer lugar onde você estiver, comente à vontade, deem likes, façam seus compartilhamentos com este Podcast Liberados que volta no próximo domingo. E Deus e saúde a todos e todas. Tchau, tchau. Ter seu veículo a 50 km por hora é como cair do 6º andar. 98% dos acidentes são fatais. Se a velocidade for 100 km por hora, é como cair de um prédio de 14 andares. E quando a batida é frontal,
Em menos de um segundo, o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação. A colisão de veículos acima de 50 km por hora vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda toda a rotina da família para o resto da vida. Caia na real. Velocidade mata. Respeite as leis de trânsito. Detran, Governo de Goiás. Goiás inteiro acaba de ver pela Fonte TV mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na TV. Até o próximo domingo.